George Stinney Jr. foi a pessoa mais jovem já executada nos Estados Unidos. Com apenas 14 anos, ele foi acusado de ter tirado a vida de 2 meninas. George foi preso e julgado, culpado em um dia. O processo todo, desde a acusação à execução, durou apenas 3 meses. O júri foi composto apenas por brancos e ele não teve qualquer chance de defesa. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Essa história aqui é uma história muito triste, tá? Então vai ser sem sorrisinhos aqui nesse momento, porque esse menino que foi executado nos Estados Unidos, ele foi executado exatamente por ser negro, só isso. E não vem aqui nos comentários falar, é racismo que tá vendo disso, daquilo, não é racismo, não tem nada a ver. Esse menino foi uma vítima de racismo. Ponto. O George Stinney Jr. é um menino que mexe com a minha cabeça há muitos anos, porque foi um dos primeiros textos que eu produzi no Iconografia da História quando a gente era ainda no Facebook, era tudo escrito. E eu fiquei tão impressionado com isso que acho que o primeiro texto que viralizou na internet do Brasil, em rede social, sobre o assunto, foi esse que eu fiz sobre o George, né? E cara, é sinistra a história desse moleque, vocês vão ver que é uma parada muito sinistra. Fernandão, roda a vinheta. Hoje eu estou vestindo uma das peças mais pedidas e desejadas na Insider. É essa camiseta Polo Core aqui que eu tô com ela, tá? A camiseta Polo Core da Insider, pessoal, é a evolução da tradicional camiseta polo. Um tecido inteligente, encorpado e modelagem minimalista. Agora é feita com o mesmo tecido do corpo e os 3 botões frontais são da mesma cor da peça. A Insider faz suas peças com tecido tecnológico que não precisa passar porque desamassa no calor do seu corpo. Além disso, é anti-odor e super versátil. Nós temos um cupom, né, chamado Iconografia. Esse cupom te garante 18% de desconto na primeira compra. Para quem já é cliente e conhece a qualidade da Insider, o desconto é de 12% em cima do valor do carrinho. As peças vão de P ao XXGG, tem para todo mundo. E as cores disponíveis para esse modelo são preto, branco, vinho, como essa, e verde. Papo dado, entra no site da Insider, pega seu cupom POLOCORE, aplica o cupom Iconografia para se vestir de maneira inteligente, com conforto e muita tecnologia. Pessoal, durante a década de 1940, os Estados Unidos viviam um período de intensa segregação racial. A gente tem um vídeo aqui contando a história do negro e do racismo nos Estados Unidos. É um vídeo de mais de 1 hora, um documentário bem completo para vocês verem. E a gente fica um bom tempo, pelo menos uns 20, 30 minutos, na história da segregação racial nos Estados Unidos. Que significa o quê? Separar negros e brancos. As leis de Jim Crow ainda estavam em vigor e havia segregação racial nas escolas, no transporte público e nas mais variadas instâncias. Os afro-americanos eram segregados e colocados em uma posição de inferioridade legal e social. As leis de Jim Crow, para quem não entende o contexto, mas naquele vídeo lá que eu indiquei para vocês vai ter, foram leis que os estados americanos foram fazendo para separar o negro do branco pós a abolição da escravidão. Então era uma lei de separação mesmo. No lugar que o branco estava, muitas vezes o negro não poderia entrar. Era assim em teatros, tinha o bebedouro do negro e o bebedouro do branco, e o bebedouro do negro ele era inseparado, o do negro sempre era pior do que o do branco. Então assim, essa segregação racial nos Estados Unidos, ela foi muito forte e ela também fomentou muitas lutas, mas não é necessariamente só a segregação que nós estamos falando aqui, é de como o sistema de justiça norte-americano também beneficiava brancos, tá? Muito mais do que os negros. Na verdade, os negros só se ferravam nesse sentido. Então as leis de Jim Crow, elas faziam isso. Por exemplo, o ônibus, o negro tinha que andar no fundo, os brancos andavam na frente, ou se quisesse pegar o lugar dos negros, eles poderiam pegar. Existia ponto de ônibus de branco, ponto de ônibus de negro. Nos esportes, os negros não se misturavam com os brancos em vários estados norte-americanos. Tinha estados que não, mas a maioria dos estados do sul, por exemplo, faziam isso. Nesse contexto, a história que a gente vai contar aqui é uma história fruto do racismo que imperava no território norte-americano. Então precisa ter isso em mente para a gente entender. Um racismo que tirava vidas e condenava inocentes simplesmente por sua cor de pele. Bom, vamos lá para o nosso personagem. George Stinney Jr. vivia com seus pais, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs em Alcolu, na Carolina do Sul, o estado que era dos mais racistas, top 5. O pai de George Stinney Jr. trabalhava em uma serraria e a sua família vivia
em uma casa emprestada pelo patrão, pelo dono da serraria onde trabalhava o pai dele. Alcolu era uma cidade pequena e pobre, que assim como todas as outras cidades americanas, mantinha a comunidade negra separada da comunidade branca. Muitos negros que conseguiram ir para o norte do país, Nova York e tal, conseguiram um pouco de desenvolvimento. Os negros que ficaram no sul continuaram sendo oprimidos pra caramba e muitos deles travados em ascensão social. Você já vê que o pai do Stinney era bem pobre porque trabalhava numa serraria e morava de favor. No dia 23 de março de 1944, duas meninas brancas, uma era Beth Bineker, de 11 anos, e a outra, Maria Emma Temes, de 8 anos, andavam de bicicleta procurando flores, tá? É brincadeira de criança, de menina. Ao passar em frente à casa da família de Stinney, elas perguntaram ao George e à sua irmã Catherine se sabiam onde poderiam ser encontradas flores da paixão, que era uma flor bastante rara e elas estavam procurando para poder guardar e dar de presente para a mãe e para o pai. Depois dessa pergunta, as duas meninas seguiram em busca das flores e acabaram não retornando mais para casa. Por elas não terem retornado, né? Centenas de voluntários partiram em busca das garotas e na manhã seguinte acabaram encontrando seus corpos jogados em uma vala. Ao encontrarem as meninas sem vida, a polícia de Alcolu, da Carolina, né, imediatamente passou a buscar o responsável pelo crime. Como não havia indícios de quem pudesse ter cometido esse ato, né, contra as duas pequenas crianças, os policiais começaram a investigar os moradores da proximidade de onde as meninas foram encontradas, né? E assim eles chegaram nos negros dessas comunidades próximas, no George Stinney Jr. e no seu irmão Johnny Stinney. Não havia nenhuma prova contra eles. Os dois garotos foram tratados como suspeitos simplesmente porque eram negros e moravam perto da cena do crime. Se vocês assistirem aquele documentário que eu sugestionei para vocês, vocês vão ver que qualquer crime que acontecia contra a mulher, automaticamente a polícia já jogava nas costas de um negro. Lá tem toda a explicação de como que os caras passaram a ter essa percepção a fazer esse tipo de sacanagem. Johnny Stinney, pessoal, acabou sendo liberado, mas George Stinney ficou detido. Interrogado sem a presença dos pais, em uma sala cheia de policiais e nenhuma testemunha, George se declarou culpado do crime que tirou a vida das duas meninas. Segundo os agentes que interrogaram ele, George Stinney Jr. confessou o crime. Ele teria dito que tirou a vida das meninas, né? Ele tirou a vida de uma das meninas, seria para abusar da outra, e depois tirou a vida da outra também porque ela não cedeu. É como se ele tivesse tirado a vida das duas porque as duas não cederam para poder violá-las. Na época, o George Stinney tinha 14 anos e pesava apenas 40 quilos. Era um menino franzino, não tinha força para usar uma barra de ferro de mais de 9,7 quilos contra as duas meninas. Os ferimentos nos corpos das meninas indicavam que o responsável por ter tirado a vida delas tinha usado muita força e causado traumatismo craniano nas duas. George não teria a força para fazer isso. Porém, isso é uma pesquisa que foi feita depois. Anos depois, os caras fizeram uma simples conta básica de física e descobriram que a massa, a força do menino, não daria conta de levantar os paus que ter dado as pancadas na força que deram das meninas. Mas nada disso importou. Ele foi acusado de ser responsável pelo crime. George foi preso e julgado em poucas horas, tá? O veredito do júri foi dado em apenas 10 minutos. Todos os membros do júri eram homens brancos que não hesitaram em condenar ele à cadeira elétrica. O Estado indicou para defender o George Stinney Jr. o advogado Charles Plowden, que não demonstrou qualquer esforço para provar a inocência do cliente. Pelo contrário, ele inclusive prejudicou o moleque, tá? Falando pro moleque para confessar na frente do júri, para não tentar emocionar o júri e tal. O advogado, inclusive, não apresentou nenhum contra-argumento que pudesse ajudar a provar a inocência do George. Não convocou nenhuma testemunha. Quer dizer, ele entrou condenado e saiu condenado, né? Segundo as leis da Carolina do Sul, galera, todas as pessoas com idade superior a 14 anos são tratadas como adulto. Assim, o George Stinney Jr. poderia ser executado sem qualquer problema, derivado da idade, né? Bom, no dia 16 de junho de 1944, o George Stinney Jr. foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul mesmo. Durante todo o tempo que esteve preso, ele alegou ser inocente e dizia para seus colegas de cela que não entendia como poderia ter sido condenado à pena capital se não tinha feito nada. George caminhou até uma cadeira elétrica que tiraria sua vida carregando uma Bíblia debaixo do braço. Essa Bíblia e mais alguns livros seriam colocados em cima da cadeira elétrica para dar a altura necessária para alcançar os eletrodos usados na execução. A Carolina do Sul nunca tinha executado um menino daquela altura. Então eles tiveram que encher de livros a cadeira
para que a cabeça dele chegasse até os eletrodos, tá? George era muito pequeno e magro, né? De acordo com as testemunhas, a máscara chegou a encobrir todo o rosto dele e chegou a cair durante a execução. E aí viram seus rostos lotados de lágrimas, assim, numa cena terrível. O garoto chorava, salivava e gemia de dor. Foram necessárias 3 descargas elétricas para que ele fosse oficialmente declarado morto 4 minutos depois do início da execução. Foi uma das execuções mais pesadas que já teve na história, que o menino demorou muito, não queria ir embora porque ele era inocente, né? George Stinney Jr. perdeu a vida com uma descarga elétrica de 5.380 volts, que é coisa pra caramba. Seus pais não puderam participar do julgamento. Eles foram expulsos da cidade sem terem chance de lutar pela inocência do filho. Quase que eles perdem a vida também nessa expulsão. O George Stinney Jr. passou 81 dias detidos e teve sequer a oportunidade de se despedir dos seus pais. Ele entrou para a história como o mais jovem executado a cadeira elétrica nos Estados Unidos. 70 anos depois da sentença e da execução, a pena capital, a juíza Carmen T. Mullen derrubou a sua condenação. Mas o menino já tinha sido eletrocutado, né? Mullen apontou uma série de falhas no processo, condenou George Stinney Jr. e mostrou que ele não teve os seus direitos assegurados durante o seu julgamento. Segundo a juíza, o seu advogado fez muito pouco ou nada para defendê-lo. É bem provável que a sua suposta confissão tenha sido sob coação, já que Stinney Jr. estava sozinho em uma sala cercada com policiais brancos em uma cidade marcada pela segregação racial. Além disso, ele tinha apenas 14 anos e não contou com a presença de nenhum responsável onde o advogado para ser interrogado. Para a irmã de George Stinney Jr., a polícia procurava alguém para culpar e seu irmão serviu de bode expiatório. Durante décadas, advogados dos direitos civis dos negros apontaram falta de provas e falhas no processo que levaram à execução do George Stinney Jr. A família sempre acreditou em sua inocência e lutou para prová-la. Muito tardiamente, a sua inocência foi provada. Esse novo julgamento, 70 anos depois, não é capaz de reverter o fato de que ele perdeu a vida aos 14 anos de idade, acusado de um crime que não cometeu, mas serviu para mostrar que o racismo destrói vidas e que historicamente teve muito racismo e muita condenação injusta pela justiça. Em dezembro de 2014, a juíza Carmen Travis Mullen declarou oficialmente o George Stinney Jr. inocente. Ele já tinha virado camiseta de saudade 70 anos antes. Uma dica para vocês: se vocês querem entender um pouco melhor essa história, um pouco melhor não, mas se vocês quiserem ver uma obra que se baseia nessa história em vários aspectos, eu indico para vocês o filme A Espera de um Milagre, do Frank Darabont. É aquele filme que tem o Tom Hanks e tal, que o Tom Hanks é guarda de uma prisão que executa pessoas e ele acaba se tornando meio que próximo de um prisioneiro, o John Coffey, feito pelo Clark Duncan. E o John Coffey, ele meio que tem uma mentalidade de criança e os caras meio que emularam essa história do George Stinney Jr. e misturaram aí. E aí você vê alguns pedaços dessa história do George Stinney Jr. nesse vídeo. Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio a partir de R$2. Tem conteúdo toda sexta-feira pra vocês, a gente tá mandando conteúdo novo e ajuda a gente no Pix também. Fui, valeu, até uma próxima.